Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos sentir o amor desses amigos tão queridos de Eliamar, todos esses espíritos bondosos que estão conosco, Eliamar, nosso dirigente espiritual, Ruiz, Eliamar, nosso dirigente de estudo, Ruiz, o nosso dirigente espiritual, e todos os espíritos que estudam conosco, sentindo toda esta luz, todo este amparo, que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito fortalecimento e harmonia. Graças a Deus. Tudo bem? A hora da maioridade é, no entanto, uma chamada a mais a vasta investigação nos domínios da vida futura. Nós estamos crescendo. Todos bem? Algo? Algo a mais? Eu tenho no terceiro parágrafo aí. Tá. Até onde a cultura das convenções, que avassalou o psiquismo de inúmeros cooperadores na seara, terá, igualmente, penetrado neste campo sagrado da relação interdimensional. E a cultura das convenções são as regras que são instituídas para executar as tarefas, né? Dá um exemplo para que fique mais claro. Ó, Uma das regras mais comum de a gente ver é que não pode ter manifestação mediúnica dentro da casa, só pode ter dentro da casa espírita, né? Essa é uma convenção que foi colocada, que, no meu ponto de vista, eu não tenho certeza disso, era para evitar algum problema que podia surgir disso pela imprevidência das pessoas, né, dos médiuns. é no tipo de uma proteção. É uma proteção. Eles, Sempre foi colo para proteção, né? Eles colocaram para proteger Só os que médios. isso foi colocado aí no passado, mas hoje a comunidade espírita que utiliza da mediunidade já deveria estar trabalhando conhecedores do seu dever consigo mesmo, de trabalhar a reforma íntima, de trabalhar o orar e vigiar, o autoconhecimento, né? Só que agora não tem mais tempo. Então, para a gente continuar nesse momento de transição, que é o que ele está falando agora, precisamos vencer determinadas barreiras que foram colocadas, porque a gente já viu, o primeiro ceifador apareceu aí, que foi a Covid, ficou todo mundo preso dentro de casa. E nós temos conhecimento de médiums que, por não ter utilizado a mediunidade nesse período, estão passando por muitas dificuldades. Dificuldades relacionadas à obsessão por causa da mediunidade ostensiva que não foi utilizada, a desequilíbrio energético, uma série de coisas, né? Aí você fala assim: ah, mas se eu também fizer isso, isso também pode acontecer. A gente tem que ter um equilíbrio, é por isso que ele está falando. Se a gente fizer esse autoconhecimento, se a gente buscar essa reforma íntima, tudo, vai estar tudo certo. Agora, se a gente só, principalmente, a gente só, eu vou ser o carteiro, mas vou ser o carteiro de todo mundo, aí vai ser a loucura. Me veio agora uma imagem que pode ilustrar bem isso. Já viu criancinha aprendendo a andar de bicicleta? Vai toda Ela torta. coloca aquelas rodinhas para não cair, não é verdade? Sim. Em determinado momento, você tem que tirar aquelas rodinhas, não é verdade? E aí ela vai continuar andando de bicicleta. É o que nós estamos falando agora. Nós estamos no momento de tirar as rodinhas. Por quê? Porque já chegou o momento de a gente colocar em prática o autoconhecimento e uma série de outros atributos que a doutrina espírita veio trazendo para nós para evitar cair, né? E muita gente não compreendeu isso e se sente muito seguro andando de rodinha. Só que já chegou, já passou o momento, né? Vocês entenderam o exemplo da A rodinha? analogia. Sim. Ale- Sim.
Os parâmetros estabelecidos como roteiros de segurança mediúnica não estarão, em verdade, constituindo fortes amarras ao progresso das práticas de intercâmbio? O que ele está falando é o seguinte: tá bom, nós temos aí as nossas seguranças que foram colocadas nesse exemplo que eu dei, não ter incorporação dentro de casa, né? Mas será que no estado atual que nós estamos, isso não está evitando que a gente dê o próximo passo? Alguém ia Acho falar. que porque ainda mais nessa época que não se pode ir na casa de pedra, tem que fazer alguma coisa na sua própria casa, né, para melhorar. E aí nós não estamos pregando aqui que as pessoas vão saindo à torta e à direita, Não, incorporando alguma coisa assim. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é o seguinte: olha, ó, fortalece o seu conhecimento doutrinário, fortalece o seu autoconhecimento, fortalece todos os conceitos que você tem dentro de você. Aí sim você pode começar a trabalhar, experimentar coisas diferentes. Mas até o momento as pessoas estavam acreditando que o simples fato de estar numa casa espírita dando passe era o suficiente para o crescimento espiritual. Isso a gente já sabe que não é verdade. Que a gente precisa manter tudo isso, tudo que acontece na casa espírita. Tem toda a proteção, que é realmente um ambiente totalmente protegido dentro da nossa casa, mas não por causa da Covid, é realmente porque a gente pode fazer isso diariamente. A Covid não veio prejudicar a gente. Veio Ela trazer veio nos forçar a dar esse passo que todo mundo estava deixando de dar, né? E aí vem uma coisa interessante, né? Que a gente já falou algumas vezes, mas aquele põe por escrito. Que caminhos tomar para situar a tarefa mediúnica como laboratório educativo de almas, distante do dogmatismo? Você lembra que a gente já falou de dogmatismo, né? Que as pessoas construíram dogmas para a doutrina espírita, né? A doutrina espírita sempre foi uma doutrina racional, ou seja, a gente faz as coisas porque entende o que está fazendo. E quando a gente coloca dogmas, não faça isso porque é errado, simplesmente dessa forma, vira dogma, né? Como edificar grupos de servidores mais adequados aos imperativos da hora de transição? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Sim, nos preparando. Aprendendo com um modelo novo, trabalhando as nossas crenças, quebrando os nossos paradigmas, para que a gente consiga. Um modelo novo que a gente não conhece ainda, né? Que a gente está Tateando. desenvolvendo. Né? Todos nós estamos tateando. Como resgatar e como utilizar a espontaneidade? Quem trabalha como médium sabe que muitas vezes não pôde ser espontâneo por causa justamente desse, vamos falar assim, cultura das convenções, né? Deixa eu ficar quieto aqui, porque se eu falar isso, o que o pessoal vai falar? Vão brigar comigo. Então, a gente deixou de ser espontâneo nas manifestações mediúnicas, né? E a gente precisa resgatar isso de alguma forma. Mas, principalmente, eu tenho um adendo aí. Por que a gente deixou de ser espontâneo? Por causa do julgamento das pessoas. Porque muitas vezes os espíritos, se tem assim, espírito de luz, não vai chamar atenção. E eles mesmos falam, da onde que vocês tiraram isso? Os próprios livros da codificação, se não me engano, no livro dos Espíritos, tem um momento que o Espírito da Verdade ele fala: vai lá e dá uma olhada que o que você escreveu não está certo. Aí o Kardec foi lá, revisou o livro e achou os problemas que tinham falado. Não é chamar atenção? Quem fez aquilo foi o Kardec. Quando a gente entra naquela crença de chamar a atenção, significa que a gente vestiu a carapuça e a gente não do melindre, do orgulho. Não quer aceitar isso. Que a gente taca na vaidade, né, ainda. Então, aí que acontece, o médium pode até sentir
Tá tudo certo, o espírito vai, mas ele bloqueia e fica quieto e a espontaneidade foi embora. Por quê? Porque ele não vai. Não, todo mundo fala que espírito de luz não chama atenção. Aí vem com aquelas histórias assim. O pessoal que trabalha aqui né, no Pingo de Luz vai saber isso. Ah, mas eu acho que isso não está vindo de mim. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Né? Onde que está a espontaneidade? Não é isso? Sabe, nós somos companheiros de trabalho. Se a gente não puder confiar um no outro, mesmo falando alguma coisa, Não vai ser redondo. alguém fala assim, não, mas eu não estou percebendo isso e é nisso que a gente cresce. Nós tivemos no último grupo mediúnico um exemplo disso. Um dos médiuns falou assim, eu estou vendo isso, e todos os outros falaram ao contrário. É para esse médium ficar quieto da próxima vez? Não. Porque ele podia ter falado isso e os outros concordarem. E outra coisa, aí você fala, mas ele tá errado. Não. É a percepção É dele. a percepção dele. Ele entrou numa faixa que os outros não entraram. Talvez ele tenha entrado numa faixa que realmente aquele assistido estava naquela situação. Mas ele não pegou a faixa como um todo, como todos o resto pegou. Eu estou falando isso, eu sei para quem não participa fica meio nebuloso, mas... A gente não consegue também explicar muito. Outros pegaram as faixas que englobam a necessidade daquele assistido passar por determinada coisa. Então, é por isso que se faz, por isso que Kardec já fazia e a gente faz grupo mediúnico. Porque com a construção de vários médiuns, você constrói a forma certa de fazer a coisa. Porque cada um vai entrar numa frequência. É isso aí. E na junção de todas as frequências, a gente consegue compreender o que é realmente. Que noções... Vocês conseguiram compreender ou a gente hoje está muito divagando? Não, deu para entender. Deu para entender, sim. Quem não participa do grupo mediúnico, essa última parte deve ter ficado Eu só boiando. queria saber o que é, na verdade, o estudo do grupo mediúnico. O que é essa reunião de grupo mediúnico? O que é feito O nesse grupo trabalho? mediúnico se reúne. São médios se reúnem para a gente analisar as fichas das pessoas. Quem vai analisar tá. as fichas das pessoas, ou um determinado assunto, somos nós? Não, são os espíritos. A gente trabalha através da nossa mediunidade. E para que todos tenham compreender um pouco mais como é que funciona isso, estão analisando a minha ficha. Não é assim. Não. O dirigente sabe quem é a pessoa, nenhum dos médiuns sabe. A gente não fala os nomes. Só o dirigente que sabe. Então não existe aquele, nós vamos agora analisar a ficha do Sérgio. O Sérgio, aquele cara deve estar, nossa, pesadíssimo, né? Não é assim que funciona, não. É ficha 1, 2, 3, pode ser A, B. Tá. Entendi. Tá, agora sim. E quem vem é o mentor é o guia espiritual. É o mentor da ficha. É o mentor dessa ficha, é aquele que te olha. Não é o anjo guardião. No caso, se fosse uma ficha minha, seria o meu mentor que viria conversar com o grupo mediúnico? É isso aí. Sério? E ele sabe o que você precisa. Inclusive, ele pode falar que a pessoa pode receber alta, mesmo que a pessoa não esteja curada. Por quê? Porque ela está precisando passar por aquilo naquele momento. Vocês entenderam? É assim que é analisada as fichas do Pingo de Luz. As fichas do Pingo de Luz é analisada dessa forma. E o meu mentor espiritual não é o meu anjo guardião. Isso. Sabe, o seu anjo guardião, ele está lá para te ajudar. Não é mentor, né? Mais fácil um guia espiritual, né? Guia. Na realidade, guia assim, espiritual. E mesmo o guia fica estranho. A gente não pode esquecer que nós estamos encarnados aqui, tem um espírito protetor que nos acompanha o tempo inteiro, nos intuindo coisas boas. Bom, esse é o nosso espírito protetor. Mas, além disso, tem um que não fica com a gente o tempo inteiro, mas que sabe o que a gente precisa passar na nossa vida. É que a gente tem o guia espiritual e o mentor e o guia de encarnação. E o guia de encarnação. Tá.
E aí é esse daí que vem falar com os médiums para dar a orientação de qual que é a próxima sequência no tratamento do assistido. Tá bom. Às vezes tem assistido que fica bravo com a gente, mas eu não estou bem ainda. Mas você recebeu alta. Mas continua participando do acolhimento de amor, Não saia. entendeu? Aí a Porque pessoa fica muito braba com a gente e vai embora. É sinal de que ela tinha que continuar passando mais um pouco pela situação, né? Recebendo conhecimento para buscar o autoconhecimento para que ela possa se autocurar. E o Mas ela afastamento quer da o bolo assistência pronto, né? espiritual mostra para ela que ela ainda não está boa. Entendeu? Porque não existe passe de mágica. É aquilo que nós falamos. O que faz o passe? Passe vai tirar a densidade, vai harmonizar, Vai reorganizar, fortalecer, vai equilibrar. vai reorganizar os chakras, vai fazer os desbloqueios deles, seus órgãos vão começar a trabalhar, entre aspas, mais naturalmente, mais serenos. Mas se você não mudar, tudo vai voltar como era antes. E a mudança só vem através do quê? Do autoconhecimento, da aceitação, desse trabalho individual com você. Da sua ajuda com você mesmo, né? Ajuda com você mesmo. Você tem que se ajudar, né? Ajuda-te, o seu O céu te te ajudará. ajudará. Aí a gente começa a É isso aí. entender o que Jesus falava, A né? gente nunca entendeu É tanto as verdade. parábolas, as passagens do Evangelho como agora. Agora começa a clarear as coisas. A gente vai lendo pincelando uma coisa aqui, uma coisa ali, vai lendo o livro, a gente começa a entender o que Jesus, na verdade, queria dizer para a gente com aquelas parábolas. É verdade. Que noções cristãs exarar sobre a educação mediúnica? Sabe? A gente tem que tomar cuidado que a educação mediúnica não é só técnica. É a ligação de uma habilidade que a pessoa tem com tudo aquilo que ela aprendeu com relação aos ensinamentos cristãos. Infelizmente, muitos cursos de médiuns por aí explicam só técnicas. Só técnicas. Na realidade, a gente precisa resgatar isso, unir a técnica com o ensinamento cristão. Quais seriam os critérios na seleção dos componentes de uma frente de serviços mediúnicos em tempo de transição? E olha, eu vou falar para vocês o seguinte: essa é a pergunta que nós do Pingo de Luz, né, os trabalhadores do Pingo de Luz, estamos nos fazendo neste momento. Exatamente neste momento é essa a pergunta que nós estamos fazendo. Quais seriam os critérios na seleção dos componentes de uma frente de serviços mediúnicos em tempo de transição? Porque nós precisamos quebrar paradigmas, quebrar essas convenções, né? Cultura das convenções, os dogmatismos, para a gente ter uma nova visão sobre as coisas sem ser irresponsável, né? É o tal negócio, escrever as novas regras, as novas formas de ser, baseado naquilo que a gente já conseguiu construir até o momento. E buscar o autoconhecimento, o conhecimento e trabalhar para o bem. Mas tá fácil, vamos embora. A gente falou que a gente aguentava, a gente vai aguentar. Mas não deixa de ser um trabalho diário com a gente. A gente não está. Antes de trabalhar com outro, a gente precisa trabalhar com a gente mesmo. Sabe aquele negócio que a gente toda hora fala assim, não, tem que tirar as crenças limitantes? É isso que nós estamos trabalhando nesse momento conosco mesmo. Chegou o momento de transição, precisamos trabalhar, mas a gente vai ter que. Estamos aprendendo a flexibilizar aquilo que a gente aprendeu há 30, há 20 anos atrás. E que não estava errado para o momento que a gente vivia. Estava muito certo, muito certo. Porque não existia a compreensão que existe hoje. Hoje nós estamos tendo uma nova compreensão. E com essa nova compreensão, precisamos dar passos
diferentes que a gente dava no Porque passado. a gente não pode olhar e falar assim, aqueles que vieram lá atrás são todos errados. Não, Nossa, eles sem fizeram mal eles, para mim, né? sem eles a gente não chegaria aqui. Eles são extremamente importantes. E o que eles fizeram, o que foi feito no passado, tinha que ser daquela forma. Mas Tinha que ser daquela forma. E a gente precisa ter muita gratidão por cada pessoa que passou na nossa história. Mas a gente precisa andar e precisa abrir essa cabeça, esse pensamento, olhar de uma outra maneira. E esse olhar, né, olhar, sentir e transformar. Trazer para a essência. Sabe, voltando àquela figura lá da bicicleta com as rodinhas de lado, né? Teve gente que aprendeu a andar de bicicleta sem precisar das rodinhas, não é verdade? Mas teve gente que só com as rodinhas. Então as rodinhas foram importantes. Elas foram necessárias, pelo menos para aquela pessoa. Só que neste momento, falar assim, gente, a gente precisa andar de bicicleta. Ah, então põe as rodinhas. Não dá tempo mais de colocar as rodinhas. Não temos mais esse tempo. Esse tempo ficou no passado. Vamos aprender a andar de bicicleta sozinhos agora. Bom, algo mais? Não, só mais para frente. Então vamos lá. Bom, o meu próximo parágrafo que eu anotei começa assim: em todas as épocas. Alguém anotou alguma coisa antes? Não, eu anotei esse Não. daí também. Não quer ler, Virginia? Não, pode ler, não tem problema. Lê você, vai. Tá? Então vamos lá. Em todas as épocas, os inventores e descobridores, cientistas e expoentes da cultura, educadores e religiosos, tiveram a proteção de frentes solícitas e benfazejas, a fim de exercerem suas missões e compromissos. Trincheiras de amor sempre foram organizadas em torno de quantos acalentaram e viveram pelos sonhos de progresso e amor. Esse é o dinamismo do mais alto em favor de quantos cuidam do avanço linear do planeta, que se dirá daqueles cuja tarefa é abrir os olhos dos homens, verticalizando a mentalidade e a ação para os destinos além da matéria. Os vanguardeiros da espiritualização sempre são alvos da misericórdia celeste ao cumprimento de seus místeres. Quer dizer, sempre vai ter a proteção a todos aqueles que vêm, né, falar sobre os educadores religiosos, aqueles que vão fazer os cursos, aqueles que estão ali trabalhando com os médios, estão sempre orientando. São orientados, né, sempre protegidos. Imagina agora, então. Não só esses, né? Eu começo dizendo que todos, né, cientistas, expoentes da cultura, religiosos, isso. Né, todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma em fazer o bem, recebem essa proteção. E agora a gente pode compreender por que nós temos aí a egrégora, nós temos aí sempre o caboclo, o pretinho velho, a Maria do Rosário, porque nós temos toda essa equipe do plano espiritual sustentando os trabalhos que a gente realiza, né? E aí onde que tá? Nós temos o quê? Um objetivo. O objetivo de auxiliar o outro. Então é algo para auxiliar o outro, para fortalecer. Então não é para nós. A gente cresce, mas o outro recebe muito mais. E aí eles estão sempre para proteger este trabalho, para que é assim que as pessoas vão se fortalecendo. Algo mais? Nessa página mais embaixo eu tenho um parágrafo que eu marquei que eu não compreendi. Os ataques e a criatividade dos gênios da perversidade nunca foram tão poderosos. Essa é a lei. É preciso que o inferno procure o céu para exterminá-lo e acabe concluindo sobre a conveniência de aceitá-lo. Eu não entendi isso. Eu não entendi. Eles são perversos. Eles trabalham para serem perversos. Eles pegam querem aquilo... fazer o mal, né? Eles querem fazer o mal. Né? Como? Que nem assim... Por que às vezes a gente sente alguma coisa?
Porque a gente está cutucando, a gente está tirando as pessoas da zona de conforto. Então eles vão nos atacar. Aí você fala, ah, tá, aí o que acontece? Conforme eles vão vendo eles vão convivendo conosco, eles vão vendo o que a gente está fazendo, aquilo vai despertar neles. Aquele sentimento. A gente nunca pode esquecer que o amor está dentro de todos, inclusive deles. E é o contato com isso que faz com que eles comecem a pensar que o caminho que eles estão escolhendo não é o bom, não é o melhor. Ó, veja bem, você acha que nós não estamos sendo vistos nesse momento? Estamos. Sim. E aí eles ficam assim, o que eles estão fazendo? Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 pessoas reunidas num domingo falando sobre religião, sobre autoconhecimento. Aí eles começam, não, vamos apoquentar esse grupo, cada um vai sentir um negócio, vai desistir. Aí eles começam a ficar perto da gente. Aí eles começam a ver os nossos pensamentos, ver os nossos sentimentos. Ver a nossa luta para combater aquele sensação que a gente está recebendo, e a gente já aprendeu que não adianta fazer pensamentos ruins para quem está nos influenciando, a gente tem que fazer pensamentos bons. Aí eles recebem esse pensamento bom. Aí ele vê assim, pô, o outro tá lá com um monte de problema, mas tá lá. Não, esse daí deve ser. Vou prestar mais atenção. Aí eles começam a prestar mais atenção. E aquilo vai modificando, vai mexendo com eles. Porque onde eles estão, calma aí, se eu fizer um negocinho errado, eu sou castigado. Não, e são castigados mesmo. Tem esse castigo. Nossa, eu sou tratado muito mal. Você vê como eles conversam? Olha, tá vendo? Aquele lá tava. Eu fiquei apoquentando esse daqui o tempo inteiro. E ele reza. Ele só falou uma coisinha na reunião que eles fazem, todo mundo se preocupou com ele, todo mundo vibrou por ele. Nossa, quanta energia boa que ele recebeu. E eu só recebo pancada aqui. Eu só recebo pancada. É assim que eles mudam. E aí, quando eles chegam, né? Quando eles estão prontos, o plano espiritual superior está vendo, aí acolhe. Vai lá, acolhe. Com todo amor. E socorre. E socorre. Só que precisaram passar por tudo isso. E nós, olha, é isso que eu falo, que Deus é perfeita misericórdia dele. Olha quanta gente estava nesse bololô todo. O que nós aprendemos? A ter perseverança, a trabalhar a nossa fé, a acreditar naquilo que nós estamos fazendo, a ter essa fé racional assim, eu tenho. Não, é entender, 1 mais 1 é igual a 2. E a última frase resume tudo isso. É preciso que o inferno procure o céu para exterminá-lo. Ou seja, é o sentimento ruim que ele nos causa. E acabe concluindo sobre a conveniência de aceitá-lo. Só por exemplo, não adianta ficar falando. Deus tem o poder de acabar com o inferno? Evidentemente que sim. Mas o que ele teria? Só espíritos revoltados que não compreenderam e que não pediram a evolução. Além do que, a gente perderia a oportunidade de conviver com coisas que a gente não sente bem para poder ser melhor. E aí a gente vai entender uma outra frase de Jesus. Até o mal está a serviço do bem. Faz todo sentido. É interessante, né? É por isso que a gente fala, a gente vai na missa agora, a gente compreende a missa do início ao fim. Quando a gente era católico, eu não entendia nada. Agora eu consigo entender e assisto uma missa muito bem. Antigamente, Pode falar, Maria Rita. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que por que a gente que tem mais, as pessoas que têm mais conhecimento ainda praticam o mal, né? E ele fala que os espíritos respondem que a gente é preciso que haja o excesso do mal para que a gente possa procurar o bem. Quer dizer, somos nós mesmos que temos que fazer isso. É isso aí. Entendeu? É nosso, né? E aí, assim, é a nossa escolha.
Estamos passando por um momento de dificuldade. O que nós vamos escolher? De aprendizado. Não vamos usar dificuldade. Vamos mudá-la. De aprendizado. O que nós vamos escolher? Passar com fé, perseverança, ou vamos passar nessa revolta, nessa briga? Quem vai vencer? Qual é o lobo que vai vencer, né? Quem a gente vai alimentar? Porque existem esses dois lados dentro de nós. Todos nós temos esses dois lados. A gente só precisa compreender qual é o lado que a gente vai alimentar. Se a gente vai falar, tá difícil, mas eu vou segurar na tua mão, vou respirar e eu vou vencer. Esse dia, o dia de hoje, não deu, o dia tá pesado, eu vou vencer hora por hora. Não tá dando, eu vou vencer minuto por minuto. E aí a gente vai trabalhando e a gente vai buscando essa força interior. Porque é isso que a espiritualidade nos ajuda muito. Espera da gente, né? Eles não esperam, tá? Porque eles não esperam, não. Eles sabem que, assim, a gente vai no nosso ritmo. Eles não esperam muito, não. Assim, como que eu posso falar? Eles têm um amor. Assim, não espera significa que a gente acha que eles estão julgando a gente. É isso? Eles não julgam a gente. Em nenhum momento. Mas eu ouvi sempre dizer nas religiões aí que teria o julgamento final. Esse julgamento, quem faz somos nós mesmos. Nós julgamos se o que nós fizemos foi suficiente ou não. Esse é o ponto. Não tem um juiz, não tem Deus sentado num trono que fica olhando quem vai passar para a esquerda, quem vai passar pela direita. Não. Somos nós que fazemos. Nós que fazemos. Então, a nossa consciência nos cobra. Isso. Isso. O juiz é a nossa consciência. É isso mesmo. E é por isso que, assim, eles só estão do nosso lado, nos apoiando, para que a gente busque essa força. Porque essa força a gente tem. Mas a gente precisa acreditar na gente mesmo. E muitas vezes a gente acredita no outro, mas a gente não acredita na gente. Então é por isso que eles ficam do nosso lado para apoiar. Porque eles sabem que a gente consegue. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a visão espírita, né, da doutrina espírita com relação a esse julgamento, leia o livro Céu e Inferno, a primeira parte. Eu tenho. Já li. Nós paramos no PDF, na página 36, pesada nuvem se adensa na psicosfera terrena. Isso. Sim. Começa a partir daí na semana que vem, tá bom? Na terça-feira. Terça-feira. Não, já é esta semana, tem razão. Na semana que vem vocês vão... Não, nesta semana.